Jornal da Tarde, 22 de janeiro de 1998. Amigos e leitores pedem-me uma opinião sobre o aborto. Mas, inclinado por natureza à economia de esforço, meu cérebro se recusa a criar uma opinião sobre o que quer que seja, exceto quando encontra um bom motivo para fazê-lo. Diante de um problema qualquer, sua reação instintiva ao direito natural de não pensar no caso, mas, ao argumentar em favor desse direito, ele acaba tendo de se perguntar por que afinal existe um maldito problema. Assim, o que era uma tentativa de não pensar acaba por se tornar uma investigação de fundamentos, isto é, o empreendimento mais filosófico que existe. Os futuros autores de biografias depreciativas dirão, com razão, que me tornei filósofo por mera preguiça de pensar. Mas, como a preguiça gradua os assuntos pela escala de atenção prioritária mínima, acabei por desenvolver um agudo sentimento da diferença entre os problemas colocados pela fatalidade das coisas e os que só existem porque determinadas pessoas querem que existam. Ora, o problema do aborto pertence, com toda a evidência, a esta última espécie. O questionamento do aborto existe porque a prática do aborto existe, e não ao contrário. Que alguém decida em favor do aborto é o pressuposto da existência do debate sobre o aborto. Mas o que é pressuposto de um debate não pode, ao mesmo tempo, ser a sua conclusão lógica. A opção pelo aborto, sendo prévia a toda discussão, é inacessível a argumentos. O abortista é abortista por decisão livre, que prescinde de razões. Essa liberdade afirma-se diretamente pelo ato que a realiza e, multiplicado por milhões, se torna liberdade genericamente reconhecida e consolidada num, em aspas, direito. Daí que o discurso em favor do aborto evite a problemática moral e se apegue ao terreno jurídico e político, não quer tanto afirmar um valor, mas estatuir um direito que pode, em tese, coexistir com a condenação moral do ato. Quanto ao conteúdo do debate, os adversários do aborto alegam que o feto é um ser humano, que matá-lo é crime de homicídio. Os partidários alegam que o feto é apenas um pedaço de carne, uma parte do corpo da mãe, que deve ter o direito de extirpá-lo à vontade. No presente score da disputa, nenhum dos lados conseguiu ainda persuadir o outro. Nem é razoável esperar que o consiga, pois, não havendo na presente civilização o menor consenso quanto ao que é ou não é natureza humana, não existem premissas comuns que possam fundamentar um desempate. Mas o empate mesmo acaba por transfigurar toda a discussão. Diante dele, passamos de uma disputa ético-metafísica, insolúvel nas presentes condições da cultura ocidental, a uma simples equação matemática cuja resolução deve, em princípio, ser idêntica e igualmente probante para todos os seres capazes de compreendê-la. Essa equação formula-se assim: se há 50% de probabilidades de que o feto seja humano e 50% de que não o seja, apostar nessa última hipótese é, literalmente, optar por um ato que tem 50% de probabilidades de ser um homicídio. Com isso, a questão toda se esclarece mais do que poderia exigi-lo o mais refratário dos cérebros. Não havendo certeza absoluta da imunidade do feto, extirpá-lo pressupõe uma decisão moral ou imoral, tomada no escuro. Podemos preservar a vida dessa criatura e descobrir mais tarde que empenhamos em vão nossos altos sentimentos éticos em defesa do que não passava, no fim das contas, de mera coisa. Mas podemos também decidir extirpar a coisa, correndo o risco de descobrir, tarde demais, que era um ser humano. Entre a preocupação e a aposta temerária, cabe escolher? Qual de nós, armado de um revólver, se acreditaria moralmente autorizado a dispará-lo se soubesse que tem 50% de chances de acertar numa criatura inocente? Dito de outro modo, apostar na inumanidade do feto é jogar na cara ou coroa a sobrevivência ou morte de um possível ser humano. Chegado a esse ponto do raciocínio, todos os argumentos pró-aborto tornaram-se argumentos contra.
Pois aí saímos do terreno do indecidível e deparamos com um consenso mundial firmemente estabelecido. Nenhuma vantagem defensável ou indefensável, nenhum benefício real ou hipotético para terceiros pode justificar que a vida de um ser humano seja arriscada numa aposta. Mas, como vimos, a opção pró-aborto é prévia a toda discussão, sendo este o motivo pelo qual o abortista ressente e denuncia como, em aspas, violência repressiva toda argumentação contrária. A decisão pró-aborto, sendo a pré-condição da existência do debate, não poderia buscar no debate senão a legitimação do ex post facto, de algo que já estava decidido irreversivelmente com ou sem debate. O abortista não poderia ceder nem mesmo ante provas cabais da humanidade do feto, quanto mais ante meras avaliações de um risco moral. Ele simplesmente deseja correr o risco, mesmo com as chances de 0%. Ele quer porque quer. Para ele, a morte dos fetos indesejados é uma questão de honra. Trata-se de demonstrar, mediante atos e não mediante argumentos, uma liberdade autofundante que prescinde de razões. Um orgulho nietzschiano para o qual a menor objeção é constrangimento intolerável. Creio descobrir, aí, a razão pela qual meu cérebro se recusava obstinadamente a pensar no assunto. Ele pressentia a inocuidade de todo argumento ante a afirmação brutal e irracional da pura vontade de matar. É claro que, em muitos abortistas, esta vontade permanece subconsciente, encoberta por um véu de racionalizações humanitárias, que o apoio da mídia fortalece e a vociferação dos militantes corrobora. Porém, é claro também que não adianta argumentar com pessoas capazes de mentir tão tenazmente para si próprias.